Bom dia, galera! E aí, tudo bem com vocês? Começando mais um live, agora é 6h11. Ontem foi 6h10. Mas o importante é dar certo, o importante é passar a mensagem. E hoje a gente vai ter convidado especial, beleza? Vamos nessa, vamos entrando aí. Todo mundo me vendo e me escutando bem. A internet ontem me deu umas raivas aqui. Obrigado. Todo mundo me vendo e me escutando bem, gente? Eu acho que tá aparecendo para vocês, né? O tema da live de hoje é como superar rapidamente o corte. Claro que a gente vai esmiuçar mais na live de quinta-feira. Na live de quinta-feira a gente vai falar de uma estratégia para aprovação em 9 meses para qualquer concurso, para você poder adaptar, que é quinta-feira à noite. Mas hoje eu vou passar algumas características. Bom dia, Natália. Bom dia, Jesse Pereira, Brenda Lopes Lobato, Gerson Barroncas. Bom dia, galera. Vamos para mais um dia. Então, como eu dizia, na live de quinta-feira a gente vai passar aspectos mais práticos, né, de estratégia de estudos para ser apto a estar apto a ser aprovado em 9 meses. Hoje eu vou passar algumas características, como eu falei, as lives dessa semana são complementares, né? Eu vou passar algumas características importantes que não têm absolutamente a ver com os estudos, diretamente a ver com os estudos, características importantes que um concurseiro deve ter para conseguir superar rapidamente. Eu convidei, o nosso convidado já deve estar entrando por aí, o Matheus, que ele foi um aluno na época 2020 a 2021, quando eu tive que parar de orientar, e ele foi um dos que superou mais rápido o corte. Ele conseguiu entender muitas dessas características. É sobre elas que a gente vai falar, tá bem? Muita gente acha que para a gente passar tem que fazer mais. Quando muitas vezes, na maioria das vezes, a gente tem que fazer menos. A gente tem que fazer um menos direcionado, tá? Se vocês entenderem isso, vocês vão conseguir decidir muito melhor em relação a inúmeros aspectos do estudo, tá? Então, eu posso estudar 10 horas, eu quero fazer mais, eu quero passar rápido, o tema da live, eu quero superar o corte rapidamente. Então, eu preciso estudar muito. Na verdade, a quantidade de estudo, conforme eu já falei, o meu primeiro post no Instagram foi o estudo. Se você voltar lá para o primeiro post no Instagram, era assim: o estudo é qualitativo e não quantitativo. E eu falava das horas de estudo. Sendo que eu falei isso daí em 2017, quando os Instagrams de concurso, todos falavam aquele negócio: estude enquanto eles dormem, estude muito, estude muitos conteúdos, estude aprofundado e tudo mais. E a minha primeira postagem foi... Tanto é que muita gente passou a me seguir por causa de uma sequência de postagens que eu fiz justamente sobre esses aspectos que eram desconsiderados. Todo mundo que começa a estudar para concurso, começa a ver o concurso, ver os materiais, ver o método que é algo que a gente defende aqui, mas as pessoas começam a ver logo, sendo que sem algumas características, você pode ter o melhor método do mundo, você não passa. Por isso que às vezes eu coloco umas aprovações nossas, né? Aí o pessoal fala: mas professor, eu estou seguindo o método tanto quanto e não estou conseguindo melhorar. O que é que pode estar acontecendo comigo? Aí provavelmente vão ser coisas extra estudo. O método é só um método correto, um método bem avaliado, ele tem que ser uma característica que você vai seguir, mas tem inúmeras outras, tá? Esse foi o objetivo da live
de hoje. Matheus, se tu tiver aí na live, só avisar, viu? Dá um oi aí, porque eu não vi. Por enquanto a gente vai falando, viu? Às vezes tem que dar problema na internet. Então, gente, eu separei aqui. Tem um post meu que eu coloco 5 características essenciais. Opa, tá aqui ele. Vamos, então a gente já vai falar direto com o homem. Só aceitar aí, Matheus. Fala, professor. Pedro, tudo bom? Beleza? Bom dia, bom dia. Bom... Tá no Paraná? Hã? Tá no Paraná? Ou Isso, na Bahia? tô com inveja aqui de vocês. Tô olhando aí no fundo o solzão estralando aqui, ainda Eita. tá tudo escuro. Quem veio da Bahia sente, né? Quem veio da Bahia sente. É, sente mesmo, ó. Dá 6 horas da manhã e o sol ainda não nasceu, a gente estranha bastante. Aham, entendi. Gente, esse é o Matheus Macedo, foi meu aluno em 2020, ele é até o início de 2021. Delegado do Paraná hoje, né, Matheus? Aham. Sendo que. Hã? Mas aí fez várias provas. E o Matheus, antes dele se apresentar e falar mais pra vocês, ele foi o cara dos alunos que eu tinha que cresceu mais rápido o corte. E era a mesma ideia de estudo que eu passava para ele, eu passava para outros, sendo que ele entendeu melhor. E esse é o motivo da live, essas características importantes que é bom o concurseiro ter para galgar mais rapidamente, né, a aprovação. No caso, eu acho que foi 2 anos aí para se ser aprovado em uns vários concursos seguidos, né, Matheus? 2 anos Aham. de estudo. É, Fala aí com a galera, se apresenta. tudo bem, galera? Bom dia, eu me chamo Matheus Macedo, hoje eu sou delegado de polícia aqui no estado do Paraná. Fui aluno aí do professor durante um determinado tempo. E até consegui algumas aprovações, né? Fui aprovado em alguns concursos como delegado do Pará, fui delegado aqui do Paraná. Teve alguns outros que acabei abandonando. Teve o concurso um pouco polêmico, como também da Paraíba, que eu passei acima do corte, só que na época que você tinha que fazer, tinha parte especial e tinha parte geral. Aí eu fiquei por uma questão na parte geral e minha nota estava muito acima do corte. Aí recorre ou não recorre, aí eu já estava aprovado aqui, acabei deixando para lá também. A prova da Bahia também, né, Matheus? Que acho que tu não quis ir fazer um negócio assim. Tu vai até eu falar isso, professor, quer que eu faça? O rapaz vai fazer, tu já tá passando em tudo. A da Bahia foi engraçada porque eu tomei posse aqui no dia 27, já vai fazer um ano agora, e no dia 26, ou foi 25, foi a prova da Bahia. E aí eu fui para Salvador, cheguei a fazer a prova, mas já não estava estudando, né? Por questões pessoais mesmo, meu avô teve um problema, acabei parando de estudar. E aí eu consegui ainda, na época eu coloquei minha nota no olho na vaga, né? Dava ali em quarto ou quinto, só que o problema ali na época foi que ela foi cancelada. E aí depois eu já estava no Paraná, eu já não quis mais voltar para fazer a prova seguinte. Entendi, Acabei entendi, ficando por aqui mesmo. entendi. Show de bola. A ideia aqui, Matheus, da live é falar dessas características diferentes, né? Porque o concurseiro ele começa a estudar e ele quer conteúdo, conteúdo, conteúdo. Ler mais rápido, fixar, não esquecer nada do que lê e tal. Isso é o normal. Se conseguisse isso, se fosse comum conseguir, seria ótimo, mas não é. A gente sabe que que é bastante difícil, mas que outras características que não têm diretamente a ver com o estudo são importantes. Eu listei algumas aqui, a gente pode conversar em cima delas, conversar mais adiante, você pode também abordar outros aspectos, beleza? A primeira coisa, uma coisa bem básica, é a ambição. Eu vou listar coisas que era comigo e aí você diz aí se era com você. Então, na época que eu fazia concurso, eu tinha aquela ambição boa. Eu queria passar muito rapidamente, porque às vezes a galera vai começar a estudar, aí tem uma galera que diz assim: eu tô começando agora, se eu passar em 5 anos, tá bom demais. Aí, isso aí não é ambição, para mim, não é ambição. Porque tinha um primo meu, para ter ideia, um primo meu, ele que hoje, inclusive, ele é analista. Ele é analista. Aí ele dizia assim:
Ah, Roberto, eu quero estudar para ser técnico. Aí eu, Major, não tem nenhum problema em você estudar para ser técnico. Mas mira mais alto, sei lá, mira em juiz, que se tu conseguir técnico analista, tu vai estar onde? Agora, se tu mirar em técnico e não conseguir nada, tu vai ficar muito frustrado. Aí ele é mesmo, né? Aí ele começou a ajudar e tal e tal. Aí começou a ajudar para analista e quem passou para técnico, ou seja, a lógica já teve algum sentido. E aí depois o último, eu acho que ele parou de estudar agora, ele está hoje como analista do MPU. Mas esse lance da ambição eu acho muito importante. Tu tá, no teu caso, tu sempre quis ser delegado, né, Matheus? O meu, eu sempre quis ser delegado, né? Então sempre estudei para delegado. Eu acho engraçado isso aí, porque eu tenho um dos meus melhores amigos de infância. Então, assim, eu sempre estudei sem ninguém saber, consegui essa proeza. Para mim, meus amigos, eu inventava 1 milhão de desculpas. Meus amigos diziam, achavam até que eu estava depressivo, que não queria sair de casa, algo do tipo. E aí eu tenho um amigo que ele quer porque quer ser delegado. Eu falei, porque tu não estuda para delegado? Você tem tempo, você tem condição financeira, você tem tudo para estudar diretamente, mas ele, não, eu vou começar estudando primeiro para oficial, depois PF, PRF. Eu falei, cara, como é que você quer uma coisa? Tu tem condição de estudar direto para delegado e tu Sim. não estuda. Ele quer, não, eu quero um cargo meio ainda. Eu falei, velho, mas você já tem um cargo meio. Que ele trabalha no TJ, né? Apesar de ser comissionado, mas ele já tem um cargo público, querendo ou não. Ele já consegue se manter ali, Uhum. trabalha meio turno, teoricamente, em condições muito melhores do que a minha que eu tive para estudar. Apesar que a minha, meus pais me bancaram. Mas, assim, o fato Mas de tinha você não. pressão, né? Exato, o fato de você Uma não certa... fazer Os teus nada. pais sabiam que tu estava estudando, eu imagino. Sabiam, Sabiam. meus pais sabiam. Então, assim, o fato de você, por exemplo, não fazer nada, a pressão é muito grande. As pessoas perguntam o tempo todo, você formou, e aí, o que é que está fazendo? O que você vai fazer? Então, assim, eu acho que a ambição é o primeiro fator assim, para você conseguir uma aprovação. Por exemplo, eu não gostava de estudar. Quem é que gosta de acordar às 6 horas da manhã e passar o dia todo estudando sem saber o que vai dar certo ou não? Mas, do mesmo modo, eu tinha uma ambição de pequenas conquistas. Por exemplo, quando eu fiz o curso da acompanhamento da DEM, eu nunca vou esquecer que tinha um cara, eu comecei com 50 e poucos por cento, a prova do Goiás, foi o meu primeiro simulado, Eu de tava 2018. vendo aqui, eu tenho a tua parte ainda aqui, 50% na prova de Goiás, 50% da exatamente. prova de Goiás. E tinha um cara que ele era muito fera nessa época aí. Esse cara, ele fazia 85%, 90%. Então, assim, o que é que eu fiz na época para me motivar a estudar? Ah, Matheus, mas assim, o simulado você. Tem muita gente que começa a problematizar. Simulado não é prova, enfim, milhões de teorias que você cria. Eu coloquei na minha cabeça que a nota de corte era a nota daquele cara. Aquele cara estava fazendo 90%, então eu teria que correr, estudar o suficiente até chegar naquele cara. E cheguei, lembro que depois ficava eu e ele. Um passava na frente do outro, fazendo essa métrica aí durante um tempo. E então, assim, eu poderia muito bem ter ficado de boa, eu vou devagarzinho aqui. Não, eu fui o que eu podia dar o meu máximo ali para conseguir, eu fui correndo atrás. Excelente. O Matheus falou uma situação boa, que é aquele lance que na vida, nos esportes, acontece muito, né? Que o cara que está em primeiro, se ele estiver em primeiro, ele não tem para quem olhar. Então, às vezes, ele perde o parâmetro, porque ele não tem, ele já é o melhor, então ele não tem algo acima, ele vai ter que ficar quebrando ele mesmo. O segundo tem o primeiro. Então, o Matheus, eu acho que na época, eu não vou lembrar exatamente, mas eu acho que o Matheus nem era segundo, ele estava ali no meião, porque fez 50% da prova, Eu né? estava bem Mas ele atrás. mirou o primeiro. Ele não mirou, vamos supor que ele estivesse em décimo, sei lá, ele não mirou o nono, mirou o primeiro. Então, a ambição boa, né? É porque às vezes a gente foi criado com a ideia de que esse cara é muito ambicioso, coisa ruim. Não, você pode ser um ambicioso para os seus projetos. Isso não tem problema algum, sem pisar nos outros, como é o caso, não tem problema algum. A segunda coisa que eu ia falar aqui era algo que ele falou, já mencionou de certa forma, que é a segurança frente aos demais em relação à profissão, em relação ao sustento. Na época que eu fazia prova, eu calhei, dei muita sorte. Aquele negócio, sorte é a competência com a oportunidade, né? Mas eu dei muita sorte porque chamavam muita gente dos concursos de nível médio
E aí eu fui chamado, fiz o concurso do TRT do Rio e fui chamado. Ou seja, com 20 anos eu já estava com um cargo federal. Sempre eu falo disso daí. Essa vantagem competitiva que eu tive sobre os meus concorrentes de provas que eu vou fazer depois dessa daí foi absurda. Por quê? Porque eu chegava para fazer a prova sabendo que na segunda-feira eu ia voltar para o meu emprego trabalhando. Ao passo que tinha muita gente ali, tinha outras pessoas que eram ainda, os pais proviam, outros tinham outros empregos, mas tinha gente ali que tinha que passar, estava com muita pressa de passar, e essa pressa de passar, essa pressa, esse psicológico atuando, ele vai sempre te prejudicar. Sempre, não tem exceção. Dizer, mas com pressa a gente vai conseguir fazer as coisas mais rápido. Eu estava lendo um livro, acho que era semana passada, que ele falava de, acho que 4 horas por semana. Trabalho 4 horas por semana. E aí ele falava algo muito interessante. Ele fez um negócio de dizer como o ser humano era procrastinador. Se desse um mês para ele fazer um trabalho e desse um dia, ele conseguiria cumprir o trabalho num dia e num mês. Mas se ele pegou o grupo que fez em um mês, eles deixavam para fazer no último dia. Eles não faziam. Então, é o mesmo lance da pressa. A pressa, a pessoa vai achar que está apto, mas não está por quê? Porque fazer um trabalho, você não precisa lembrar dele daqui a uma semana, daqui a um mês. Fazer um trabalho. Agora, estudar você precisa. Por isso que a pressa atrapalha. É só por isso, não é por outra coisa. Mas eu consegui já cumprir inúmeros prazos, fazer ali em cima da hora. Eu funciono muito bem sob pressão. Esse é o argumento, né? Até estudar para provas. Eu estudei no dia anterior, fui muito bem numa prova lá do colégio, da faculdade. Mas compara o tamanho do conteúdo que é cobrado na prova do colégio, da faculdade, que é algo que você consegue ver rapidamente, com algo para o tamanho do edital que é do concurso. Então, não é aplicável. O que é que tu acha disso? Então, professor, eu falo, puxando um pouco mais aqui para essa questão do concurso, essa questão da pressa e até a questão de bater, por exemplo, as metas. Vamos supor, eu tenho que ler a lei de execuções penais. No caso, para quem é delegado, sabe que não precisa ler a lei toda. Você vai ler algumas partes que são as partes mais importantes. Então, eu tenho um determinado horário ali de 1h30, então vou ler. Por conta que você tem algum compromisso depois, você finge que leu aquilo ali e na sua cabeça você deu aquela enrolada. Não, eu já li, já bati minha meta. Só que na verdade você não leu. Você passou ali o ano passando ali, você leu por rápido, você não pegou detalhes, você não revisou. Mais ou menos isso que eu falo de só para botar um cheque lá que passou, que leu aquilo ali. Então, assim, a depender da forma como você vai ler, a pressa, a agonia que você tem em matar aquele conteúdo ali, ela é muito mais prejudicial do que benéfica. Porque você deixa passar ali uma questão ou duas, que lá na frente vai ser essa uma ou duas que vai te fazer passar no corte ou vai te deixar ali naquele limite. Esse lance das metas é importante, comparado até também com a vida real, que você teria uma meta de vendas, né? Vem um vendedor, tem uma meta de 100 mil em vendas. Você vende 100 mil, você não precisa lembrar no outro mês de como você vendeu os 100 mil, né? Eu tento fazer as mínimas analogias para a galera entender que tem inúmeras coisas que não são aplicáveis ao estudo de concurso simplesmente porque você tem que chegar na prova que vai acontecer dali a 3, 4, 6, 8 meses e lembrar o que você está vendo ali. Então, a sua estratégia de estudo, a sua metodologia de estudos tem que ser feita de uma maneira que não basta só ler, não basta saber só um bastante. Ou então até o oposto disso que tu falou, né? Não basta você pegar e ficar querendo decorar aquilo ali em vez de fazer o ano passando, ficar querendo ler. Não entendi, volta, lê de novo. Não entendi, volta. Ou então não decorei, volta, lê de novo. Isso aí não adianta. Tem que ser um estudo estratégico, um estudo considerando que você vai sempre estar esquecendo coisas, mas que o saldo da memória tem que ser positivo sempre. Então, o que você lembrar ser maior do que o que você vai esquecer. Então, assim, isso era uma das coisas que eu mais gostava até no método, que eu me identifiquei muito, era justamente essa questão da revisão,
Porque, assim como todo concurseiro, no começo eu caí no conto do vigário também. Eu comprei aquele curso que prometia passar em um mês e tal. E aí, assim, depois que eu vim conhecer o método, eu comecei a mais ou menos a ver aquela questão de questões que você não tinha, por exemplo, estudado no dia, questões gerais. Então, assim, eu poderia ler 1 milhão de coisas. Por exemplo, de questões no que concurso, eu fiz em torno de 70 mil, mais ou menos. Então, assim, o que eu gostava muito é porque as palavras que eu deixava passar, que na minha leitura ali eram palavras-chave, quando ia para a questão eu acabava voltando e via que, isso aqui a banca costuma cobrar bastante. Eu pegava e ficava retornando, era uma forma de revisão muito mais ativa do que só a simples leitura ali, de passar no grifo, de você só ficar batendo aquele olhozinho, passando ali e voltando, sabe? O problema é que às vezes a galera fica chateada, porque principalmente no começo erra muito, né? Não, É muito daí porque não tá lendo, não tá lendo naquele dia, então tá destreinado, acaba errando muito. Mas o erro, ele sempre vai te entregar mais do que o acerto nos estudos. O único momento que o acerto vai ser importante é na prova. Nos estudos, o erro é mais importante. Eu sempre preferi, óbvio que para o ego da gente é muito Isso, claro. melhor Equilibrar, né? aquele percentualzinho ali de 80%, 90% na prova. Mas quando você vai, é porque assim, algumas pessoas gostam de ver aquilo ali. Eu não ligava muito para aquilo ali, tanto é que eu acabava resetei várias Zerando. vezes, já zerando várias vezes. Então, assim, o que meu ego mesmo batia no nego era o simulado. Eu adorava quando eu fazia 95, 96 pontos no simulado. Nossa, para mim aquilo ali era o céu. Então, assim, O Matheus chegou a fazer, viu, galera? A galera pode fazer, mas no final ele chegou a fazer. Era bizarro, porque aí, detalhe, ele às vezes vinha falar comigo, professor, mas não sei se eu vou fazer essa prova. Eu, mas tu tá de brincadeira comigo, cara. É óbvio que vai. Tipo, você pode até não passar por inúmeros outros fatores que acontecem, mas a parte que a gente pode trabalhar, que é de você saber o conteúdo e tudo mais, isso tá totalmente apto, né? sim, e assim, mesmo uma coisa que a galera, assim, que eu gostava muito, que mesmo depois de ter saído do método ali, mesmo assim você ainda continuava dando atenção, mandava mensagem no WhatsApp ali, respondia, Matheus, tá? Como é que estão os estudos? Perguntava, tinha aquela questão da atenção. É porque você acabou saindo que se foda esse cara, assim, como muitos fazem por aí. Então, assim, querendo ou não, eu lembro até da prova da PF mesmo, que eu tava na dúvida, pô, Adalberto, faça ou não faça? Bicho, tu tá aí, ficou enchendo, sabe? Tu tá aí, vai fazer em Salvador, faz essa prova, rapaz, não tem nada a perder e tal. Fiz, aí cheguei acho que fiquei por uma questão do corte lá, mesmo sem estar estudando, que ela foi antes do parar, que eu queria muito parar. Aí, mesmo assim, aí eu falo, eu gosto muito da galera e o método, professor, eu falo para as pessoas que, assim, se até eu brinco, né, com quem me pergunta, hoje eu falo abertamente, na época eu não falava não, eu ficava quieto. Mas eu brinco hoje que na época eu era o fordista. Se até a Ford, se até essas empresas gigantes, elas têm o poder de fabricar uma porta, fabricar um motor, mas porque elas compram a porta, compram o motor, pronto, porque poupa tempo, poupa trabalho. Então, assim, quando eu comecei o método, para mim foi muito importante, porque, cara, eu chegava ali, terminei o simulado, já vinha basicamente quais eram os meus erros, qual matéria eu precisava ali aumentar a quantidade de estudo. Aquilo ali para mim eu já reforçava e vida que segue continuava, não me preocupava. E agora? Qual é o meu calendário? O que vai vir, o que não vai vir? Tinha toda uma logística que me poupava tempo, me poupava esforço. E isso daí para mim era a parte principal, porque eu não precisava ficar, meu Deus, o que eu vou estudar e agora, sabe? É isso mesmo. Eu costumo dizer que poupa esforço, poupa tempo em curto prazo, no sentido de você não precisar gastar o tempo ali naquele momento, mas também poupa tempo em médio e longo prazo, você não precisar ficar testando inúmeras maneiras que muitas vezes não dá certo, na base do erro e do acerto, né? Essa foi a minha ideia quando a gente criou lá em 2015, que é justamente poupar isso.
E também ver que tinha uma galera que falava coisa idiota. Era uma Não, galera que falava coisa idiota. Você não tem noção, não, Vitor. Quando eu comecei, é porque quando eu comecei, eu não comecei no Instagram, né? Foi mais aqui. Aí a galera vinha, mas eu fulano de tal fala não sei o quê. Fulano de tal nunca passou em nada, meu irmão. Ele é dono de curso, mas ele nunca passou em nada. Ele quer vender o curso dele. Aí eu ficava revoltado, mas depois eu fui me tranquilizando. Tem uma galera que é. Enfim. Mas vamos continuando aqui. Uma coisa que a galera dá pouca importância e que eu dou muita importância. A galera, quando eu falo, não são os outros orientadores, não. É a galera, os próprios concurseiros. Saber fazer prova. Saber fazer prova, para mim, em termos de características técnicas, é a mais importante de todas. E a pessoa acha, mas é só chegar na prova, calcular bem o tempo e tal. Não, galera, é toda uma preparação para você fazer prova. O dia da prova é o dia mais importante da sua preparação para concurso. Não é o dia dos estudos, é o dia da prova. Sendo que o dia da prova acaba sendo mais negligenciado. Por quê? Porque o cara viaja de qualquer jeito, fica em qualquer hotel, divide quarto, que o professor vou dividir quarto. Não, mano, não fazer isso. Sei lá, até gente que deu certo, mas para mim nunca dividiria. Por quê? Porque sai da sua capacidade de previsão o que pode acontecer. Se eu não divido o quarto, eu chego lá, eu sei que eu vou estar num quarto sozinho, o cara não vai, ninguém vai falar um negócio absurdo. Às vezes teve um amigo meu que ele dividia quarto, aí foi comentar no outro dia, pô, fui dividir quarto com um cara lá que eu nem conhecia direito da sala de estudo. Aí ele veio com as teorias, mas tá lembrado da teoria tal? Aí eu não lembrava, eu fiquei doidinho. Pô, bicho, culpa tua, porque vai dividir, você não controla. O cara pode ficar calado? Pode, a pessoa pode falar? Pode. Mas pode não ficar, pode roncar, você dormir mal, pode acontecer uma porrada de coisas. Então, o que está no seu controle, você executar bem. Então, como é que eu fazia? E eu observava, era um ritual. Era ritual, galera. Então, semana de prova, se eu tivesse de boa, porque às vezes eu estava cansado também, eu aumentava a carga horária no começo, aumentava, para chegar ali no final da semana e ir diminuindo gradativamente. Sempre me conhecendo, autoconhecimento importantíssimo, tá? Porque tem gente que vai estar de boa até o sábado, tem gente que não vai estar de boa. Então, aí no sábado eu estudava, às vezes, uma legislação local, alguma coisa do tipo, principalmente para fazer prova de procuradoria. E aí ia descansar. Se fosse viajando, ia ver alguma coisa da cidade e tudo mais. No sábado, acordava cedo, prova de manhã, tomava um bom café. Eu falei da comida na live de ontem. Muito importante comida, porque ela vai oxigenando seu cérebro. E é comida carboidrato, tá, galera? Carboidrato de preferência de digestão rápida. Então, é aqueles chocolates mesmo, às vezes mel e tudo mais, que vai rápido para o seu cérebro para oxigenar ali. Chegava na prova, Matheus, eu era tido como antissocial. Eu não falava com ninguém. Não falava com ninguém. Conhecia já uma galera, principalmente quando era prova aqui, conhecia uma galera, tá, opa, gente, bom dia, bom dia. Entrava na sala, sentava e ficava lá de boa. Na minha, não lia nada, nunca li nada em véspera de prova na hora, né? Claro que no dia anterior, sempre às vezes a gente caía ali na tentação de ler alguma coisa, se estivesse inseguro. Mas no dia da prova mesmo, eu não lia nada. E ficava ali, concentrado. Começava a prova. Tinha um jeito de fazer a prova já previamente definido para não pensar, será que eu começo por penal? Começo por condicional? Será que eu vou começar lá pelo fim da prova? Não. É sempre fazendo a prova de 1 a 100, questões fáceis, que é um jeito até que eu proponho aqui. Então, tudo isso, depois passava a prova, não acabava o ritual ainda. Aí pegava, ia curtir, saía lá e tal. Na segunda de manhã, voltava para casa. A primeira coisa que eu fazia não era descansar, era corrigir a prova integralmente. Quando eu digo corrigir integralmente, galera, é corrigir vendo item por item. Por que esse item está errado? Eu sei. Por que esse item está certo? Eu sei. 500 itens. Era aí um dia inteiro de trabalho para corrigir. Aí eu ia descansar. Descansava 2 dias, dependendo da situação, voltava a estudar. É todo um ritual. Esse era o meu ritual. Como é que era o teu? Então, é bem parecido com isso aí. Essa questão da prova, eu dava sorte, porque eu tinha um amigo que sempre ia comigo, né? A gente sempre fazia prova junto.
Então a gente sempre ficava no quarto Mas junto e você já se conhecia, então a gente já dava era pra... amigo, já era de antes do concurso, não era aquele cara que você conheceu na hora e foi fazer Entendi, concurso. entendi. Por exemplo, se fosse, eu já fui, por exemplo, em excursão e teve uma excursão que ele não foi, que eu preferi ficar só. Eu paguei mais caro e fiquei no quarto só, porque eu também era meio que, como assim, como eu tinha condição, então, graças a Deus, eu conseguia me bancar Deixa ali eu só fazer um parêntese aqui. Só fazer um parêntese quando estamos da condição. É, tem uns investimentos que a galera faz com concurso, por exemplo, a galera começa a fazer, só depois, já te retorno. A galera começa a fazer concurso, aí vai, não, tá longe pra cacete do corte, longe, tá, 20, 30, mas eu vou fazer pra testar. Aí gasta 2.000 contos pra ir viajar, não, isso pagar daí passagem e tal. eu nunca fiz. Aí depois me diz, não, mas é porque eu tô treinando. Porra, dá pra treinar em casa. Deixa pra Lá você viajar, gastar dinheiro. Depois, aí, esse investimento aí de você reservar um quarto pra você, você não faz porque gastou dinheiro de forma boba antes. E assim, aumentava a questão de R$ 100, aumentava Sim. pouco, não era muito questão, por exemplo, não era tanto assim, sabe? Então, assim, eu preferia, como você falou, porque eu pensava nisso, do roncar. Por exemplo, quando eu fui para o Rio Grande do Norte, eu fui com esse amigo. Mas, Sim. assim, se eu não tivesse ido com ele, eu tinha ficado sozinho também. Porque, pô, não conheço o cara, não sei se o cara gosta de estudar de madrugada e no sábado eu vou querer dormir pré-prova e o cara vai querer estudar na madrugada. Então, tem muito sim. Por exemplo, a gente dava muito certo porque a gente conseguia estudar e chegava no sábado, então a gente acordava sem horário. Por exemplo, a gente colocava, vamos acordar 9 horas da manhã. Quando dava 10, a gente, em vez de estar estudando legislação ou de cara para cima, rodando, a gente ia ler o dizer o direito, aquele revisaço que o dizer o direito fazia. Então a gente acabava, muitas vezes a gente ficava resenhando assim, você viu isso aqui, ó, e os dois com dizer direito aberto, não era teoria mirabolante, não era prazo ou alguma coisa que fosse gerar uma ansiedade no outro. Meio que isso a gente sempre deu muito certo, sabe? E Massa. aí, eu era que nem tu no pré-prova, no sentido de que eu também não conversava com ninguém. Primeiro que eu não conhecia, eu não era daquele aluno de participar de 1000 grupos de cursinho, de ficar debatendo se é ou não é na porta de prova. Eu sempre odiei isso, desde de prova de escola, OAB. Eu nunca gostei de entrar em 1000 grupos, de 1000 materiais. Tem gente que participa aí de grupão do extrato, quer dizer, não vou falar de outros cursinhos, mas de 1 milhão de cursinhos. O cara participa desse grupo do Telegram, conhece gente, aí chega na frente da prova. Porra, bicho, tu estudou aquela legislação da Fazer o polícia. social, né? Vou fazer o social. Não, e o bom é que a gente é julgado, né? Porque diz, fulano e tal, acha que vai adiantar alguma coisa, ele vê lá algo dentro da sala e tal. Quando, na verdade, pelo menos eu não estava vendo nada. E detalhe, a galera às vezes acha que, mas estava fazendo nada, nem conversando. Não, galera, é ficando tranquilo. Não chegava a ser uma meditação, mas é ficando tranquilo. Tranquilo para quê? Para descansar o seu melhor jogador. É o seu cérebro. Não tenho nenhuma informação. Esse mesmo livro, esse trabalho 4 horas por semana, ele fala da dieta pobre de informação. Era o que eu tinha na hora da prova. Dieta pobre. Não ficava vendo Instagram, vendo tal, que nem tinha direito, 2015, né? Eu acho que eu nem tinha Instagram ainda, pessoal. Então, é só ficar de boa. Isso vai favorecer que quando você for submetido na prova, o seu cérebro ele lembre de coisas de longo prazo. A sua memória de longo prazo é a sua maior memória. Não é de curto prazo que você viu ontem ou que você viu nessa semana. A de longo prazo é que vai te servir mais. Então, você tem que favorecer as condições para que ela surja. E assim, Roberto, eu fazia que nem você, eu só sentava, eu colocava minha água do lado, as canetas, conferia, baixava a cabeça e ficava cochilando mesmo, baixava, cochilando, Gol de fechar. pensando em alguma coisa que fosse, sabe, na sala. Uma coisa importante que eu evitava, você falou aí do Instagram, e aí eu evitava bastante na questão do Instagram, era porque, assim, querendo ou não, o Instagram ele pode te gerar gatilhos de ansiedade. Por exemplo, eu evitava usar na prova, antes da prova, porque muitas vezes eu estava indo para a prova. Não é questão de um gatilho que você vai ver alguém falando de uma questão, não, mas você vai ver algum acontecimento que vai te gerar ansiedade, alguma coisa da família,
dos amigos. Você pode ver muito bem você lá fazendo prova, ferrado, aquela situação bem complicada. Você abriu o seu grupo de melhor amigo numa balada, bebendo feliz, e você lá. Então, eu sempre evitava por questões pessoais mesmo. E iria, por exemplo, depois da prova, não. Depois da prova, você metia o foda-se, era barzinho, balada, o que tivesse. Mete o Né? louco, mete o louco. Depois da prova que é mesmo. desestressando, né? Desestressando. Ia para balada em Minas, no Pará, você saía assim, várias. Porque agora sim, no outro dia, aí você descansava e tal. Eu costumava fazer um pouco diferente. Por exemplo, eu chegava em casa e eu descansava os 2 dias, 2 dias ou 3. E aí, por exemplo, eu sempre chegava na segunda ou terça, aí quando eu dava na quarta ou quinta ali, eu retornava corrigindo a prova. Entendi. Então, eu ia por questão, eu também fazia a mesma coisa ali, ó, o que eu errei. Pô, aí, pra mim era a pior parte e melhor parte ao mesmo tempo. Ver a coisa idiota. Eu ficava me xingando, que desgraça, como é que eu errei isso? Eu sou muito burro na minha cara aqui e tal. Mas aí você já puxava com a caneta, eu sempre usava a caneta vermelha para corrigir. Sim. Isso também eu achava importante, essa diferenciação de caneta, que algumas pessoas acham bobo, né? Mas eu não, eu sempre achei muito. Era um que achava bobo, mas aquele negócio, se te ajuda, Exato, que mal tem, né? O problema é fazer isso sem nenhum tipo de critério. Mas se tem, não vejo nenhum problema. E aí, o bom dessa live, gente, é que vocês estão vendo, não a fórmula, né? Por exemplo, eu gostava de ficar sozinho, viajava sozinho e tal. O Matheus viajava com um amigo, essa questão ele descansava antes e tal. Não há, mas perceba que os conceitos, o conceito é parecido, né? O conceito de não ter incômodo ali antes da prova, o conceito de corrigir a prova depois, é parecido, sendo que com diferenças ínfimas, né? Exato, acho que não tem ali um segredo, né? Um milagroso que você vai fazer, vai ser. Acho que a galera peca muito nesse sentido, porque acha que vai funcionar para todo mundo. Por exemplo, o que eu falo. Para mim, eu sempre odiei videoaula. Odiava, nunca deu certo para mim. Mas para 80% das pessoas, 90% não dá. Mas você também tem que ver se você não faz parte daqueles 10% ali que absorve. Óbvio que esses 10% são pessoas totalmente diferenciadas. Então, assim, você tem que ver, por exemplo, outra coisa que eu lembrei aqui agora. O impacto, né? O impacto daquela fonte de estudo no desempenho daquela pessoa, concordo total. Isso, e por exemplo, por mais que eu nunca dei certo assistindo videoaula, o que acontecia muito é o seguinte: eu sempre fui um cara que gostava de aproveitar também o meu tempo. Às vezes eu ia para a faculdade, eu comecei a estudar ainda na época da faculdade, e eu pegava 1 hora de busão. Cara, eu pegava, eu lembro que eu seguia, você falava que tinha um pendrivezinho que colocava a legislação e tal. Por mais que eu não adaptasse, acho que era no site do Senado, no site da Câmara, você consegue baixar lá. Do Senado, você consegue baixar. Eu colocava ali e já ia ouvindo. Assim, ia funcionar para mim alguma coisa? Pode ser que sim, pode ser que não, mas pelo menos eu tentava colocar o meu tempo ali. Outras vezes eu estava no concurso, o ônibus parava, o ônibus seguia. E eu tô lá fazendo questão, nem levantava a cabeça para ver quem estava do meu lado, quem levantava, quem saía, sabe? Cara, isso daí eu não anotei aqui, mas essa característica é bizarra. Eu chamo de viver o estudo. Não é viver no estudo. É viver o estudo. É o quê? É saber que sempre que você puder mandar a mensagem para o seu cérebro que você está querendo fazer, querendo passar naquilo, bom, esse tempo aí seria totalmente perdido. Eu fazia coisas bem piores. Eu tinha um negócio de prazo que na minha época cobrava muito prazo ainda. Até teve uma prova agora recente que comprou também. Mas cobrava muito prazo. Eu tinha uma tabela de prazos que eu colei atrás do box. Eu era tomando banho lá e olhando a tabela de prazo. Apelação, 15 dias, criminal, 5. Tal. Então, tinha a tabela de prazo, tinha esse pendrivezinho que eu ia, que era no MP3 ainda, era uns aparelhos desse tamanho de MP3 que eu colocava. Tinha, quando eu vim aqui para Fortaleza, eu gravei em CDs,
gravei em CDs ou HD externo, não, foi CD. Gravei as aulas, videoaula em CD. Por que videoaula? Eu nunca gostei de assistir, mas eu não tinha nada que fazer, eu não podia ler, dirigindo, eu não podia ler. Aí tinha a opção dos artigos lá do Senado, sendo que eu já tinha estudado muito. Eu não vou estudar videoaula agora. Eu gravava as aulas em áudio e escutava. Tinha, na época, um aplicativozinho que era o Quiz STF, Quiz STJ. Descontinuaram, não sei por que raios. Mas, bicho, era muito bom, que ele pegava os informativos do Seu Direito e colocava só certo e errado. Certo e errado. Certo e errado. Muito, tipo, muito simples, muito intuitivo. Eu parava num sinal, bicho, no sinal. Trânsito e tudo mais, abria o aplicativo e ficava. Pá, 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 pá. Aí voltava, aí andava o carro. Aí no outro sinal. Pá, 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 pá. Isso é viver o estudo e perceba. Aproveitando bem esse tempo, você tem mais tempo com quem? Com sua família, com seus amigos. Você não precisa parar a sua vida por causa disso, né? Eu acho que tu queria falar com alguém que comentou aqui no... Não, eu dei risada só. Pode Uma falar. coisa assim, importante, Adalberto, que eu achava isso, que essa questão da realidade, que eu chamo a atenção, assim, você me lembrou aqui essa questão da família, eu nunca vou esquecer, porque assim, eu comecei a estudar, foi assim, numa época de final do ano, né, que eu conheci o professor. E aí eu lembro que uma vez eu perguntei, caralho, professor, porra, eu quero ir passar o Natal com minha família, eu quero ir passar o Réveillon. Aí tu virou assim, rapaz, tu vai mudar em quê? Tu perder assim 2 dias? Tipo, e eu tinha acabado de começar a estudar, para mim aquela ânsia, não, 2 dias eu vou perder, entre aspas, perder, e depois disso daí o que é que vai ser na minha vida? 2 dias curtindo. Pô, aí o cara vira para mim, pô, que tá lá mentorando no concurso, e fala, cara, vai, pô, vai com a consciência leve, tá começando agora, tu ainda tem um ano pela frente, vários anos, tem que, querendo ou não, tem que sair um pouco. No começo, para quem estava no começo, tem prova, não tem prova, não tinha prova perto. Então, assim, foi algo que para mim você começava a ver que era algo que estava adaptando na realidade. Tanto é que foi o único, eu falo, esse negócio de mentoria, de concurso e tal, foi o único que eu fiz. Eu não fiz outros e depois, quando parou, eu continuei estudando sozinho. Eu já sabia já o método como funcionava, já tinha feito até as particularidades, porque assim, querendo ou não, por mais que você dê o método ali, você acaba fazendo. É uma coisa que eu lembrei aqui agora, que você sempre falava que não funcionava para você, que era o caderno de erros. Lembra? Acho que você sempre falava, ó, Não, na nunca verdade, não é anotei. nem que não funcionasse, é porque eu não achava que tinha todo esse assessoramento todo. É diferente, né? Que não Eu não cheguei a voltava. fazer porque eu não acreditava muito Já para mim funcionava, meio que eu coloquei ali na rotina. Assim, eu não vou dizer para você que eu voltava sempre para ler, não, era raro, mas assim, quando eu errava uma questão que eu ia anotar, eu falava, ó, a questão aqui foi parecida e tal. É, Para mim, nem que fosse para o ego ali, para dar uma olhada de vez em quando, claro, claro. mas ali eu sempre mantinha. Uma coisa interessante, Matheus, agora que me lembrou, por mais que às vezes a gente não acredite em certas coisas, mas o fato de muita gente falar disso, a gente incrementa, né, o método. Agora a gente está, inclusive, está com essa assinatura, e na assinatura tem 3 formas de revisão. Uma delas, eu estou chamando de revisão rápida e estratégica, que é quase como um caderno de erros. Por quê? Porque todo dia você pega, vai fazer questões meio aleatórias daquilo ali, mas em vez de ser em forma de questões ABCDE, é em forma de item. Então, você vai errar alguns itens ali e tal, aí vai meio que grifar, destacar, e no final da semana você faz em forma de mini simulado aquilo ali. Então, não é um caderno de erros em si, mas tem uma ideia parecida com um caderno de erros, porque você vai ser submetido às mesmas questões que você eventualmente errou na semana. E você vai ter um banco de dados enorme para quando você chegar perto da prova, você pegar, sei lá, ali 500 itens que você fez ao longo da sua preparação e ver os que você errou e bater o Exato. olho ali. E isso Então, é o funciona mesmo muito. conceito. Isso é bem importante, professor,
Porque, assim, querendo ou não, tem coisas que vai ter itens que você vai errar 1000 vezes. Várias vezes, Tinha questão minha que eu errar. Matheus, mas tu reiniciou o que concurso 1 milhão de vezes. E a 1 milhão de vezes eu errei aquela questão. Parecia brincadeira, mas eu errava aquela questão. Então, assim, tem que entrar na sua cabeça, nem que seja na marra, assim, antes da prova, e revisando. Negócio. Pode não entrar, contanto que você passe. É o que eu falo. Exatamente. É o seguinte, se a prova... Aí tem aluno que vem para mim, mas professor, caraca, eu já errei 10 vezes a mesma questão. Bicho, se a prova precisasse que você, para passar, acertar 100%, eu ficaria preocupado. Mas você precisa fazer só 80%. Então, joga no saco de erros. Isso daí. É saco de erros. Teve quando eu estudava para procuradorias empresarial, tem a Lei de Sociedade Anônima. Bicho, é uma lei intragável. Intragável. Aí o que é que fazia para entender, professor? Sim, eu não estudava. Não estudava nada. Nem questão eu fazia. Quando chegar lá, com certeza não vai ser a prova inteira dela. Não vai ser o que vai fazer a minha diferença em aprovação. Então, deixa eu só fechar aqui. Estou te fazendo inveja aí com o sol, Matheus. Não, tá vendo? Acho que fica começando a aparecer agora. Pois é. Mas uma das coisas que você falando disso do saco de erros, eu lembro que eu ficava puto na época que eu ia fazer uma prova, aí tinha lá 5 questões de informática. Aí dessas 5 questões de informática eu ficava, porque eu sempre fui muito competitivo. Caralho, não vou estar estudando informática, não sei o quê. Aí você virava para mim e ficava, rapaz, deixa isso daí, faltando 15 dias aí, tu só faz questões, não sei o quê. Era o mesmo que me matar e eu ficava agoniado, não. Matheus, tu tem... Aí foi o dia que eu vi você falando assim, cara, você tem 5 questões de 100 que são de informática que você nunca estudou e você tem 95 questões de assunto que você está estudando. Então, assim, você tenta fechar essas 95 e dá 5 ali, você acerta 2. Bota na mão de Deus. E foi essa estratégia que eu comecei a adotar, por exemplo, para questões de informática. E começou a dar certo, porque assim, as questões elas se repetem bastante, dependendo da banca. Então, eu sempre adotava na última semana ali, era legislação especial, informática, às vezes português, deixando claro também que, graças a Deus, eu tive uma base boa de escola. Então, assim, querendo ou não, português eu tinha uma certa facilidade. Então, assim, essas matérias eu sempre jogava para o saco de erros e última semana, e seja o que Deus quiser, e acabou que deu certo, como deu, por exemplo, no Pará. Eu falo que o Pará foi 15 questões disso aí, mais ou menos, e aí eu fiz ainda 10 ou foi 12, e eu falei, caralho, eu lembro que eu fiquei entre os 10 lá, aí veio a segunda fase, eu caí porque eu errei a peça, mas ainda assim eu passaria lá, mas aí coincidiu. E aí eu sempre digo porque tinha essa parte lá, tinha conhecimentos específicos, e eu meio que deixei de última hora e foi ali na última semana e deu certo. Óbvio que aí você me pergunta, eu lembro que outra coisa que você sempre falava, ó, essa parte de conhecimento específico, ela vem de 2 jeitos. Ou ela vem muito fácil para todo mundo acertar, ou ela vem muito difícil para todo mundo errar. Então, assim, você não adianta se preocupar, porque ou você vai acertar de muito fácil, ou você vai errar, entendeu? Vai vir intuitivo, ou então vai vir que ninguém faz. E era, cara, isso batia na letra. Toda vez que vinha conhecimento específico, era isso que batia. Ou vinha, por exemplo, no Pará, que todo mundo saiu, caralho, eu nunca vi uma prova dessa na minha vida. Vai, continua. Ou então vinha muito fácil, que você olhava, questão besta ali e já marcava, sabe? Cara, é exatamente isso. Tu lembra de muitos conceitos mesmo, Matheus aí. Por isso que passou rápido, galera. Eu lembro, cara. Eu botava pra vida, porque assim, muita coisa eu assimilava e não é que eu ficava lembrando do Alberto, dava certo pra mim. Muita coisa. Eu lembro que até hoje a questão do método, pra mim, foi muito importante, porque foi numa crescente absurda que nem eu mesmo acreditava que estava naquela crescente. Acho que o primeiro foi 50% e depois foi só subindo. Só mandar um abraço aqui. A Suelen Pagno, eu acho que ela é tua colega na a Suelen é minha colega. Aluna do método também, viu? Ela e a irmã, inclusive. Um abraço, Suelen. Um abraço, Suelen. Gente, para finalizar, a gente falou, inclusive, uma parte que eu particularmente acho importante, eu acho que o Matheus também,
A parte espiritual, né? A gente falou, seja o que Deus quiser. Deus quis, né? Várias vezes da preparação, galera, várias vezes a gente vai estar só. O Matheus tinha orientação, mas é ele só ali. E a parte espiritual muito importante, né? Eu sempre faço questão de frisar em coisas que diferenciam a gente, porque tem uma hora, eu lembro que na minha preparação, teve uma hora, bicho, que tava última prova, né, para eu me consagrar, digamos assim, que era a prova do MPF, e eu tive que entrar judicialmente por causa de uma coisa na questão objetiva, e a decisão não saía. E aí, pô, tava eliminado por hora. O que é que me fazia estudar? Era a fé que podia dar certo. Fé em Deus que podia dar certo. E deu, ele quis, 2 dias antes da segunda fase. Então, como é que eu conseguiria estudar até 2 dias antes da prova? Todos os meus concorrentes estavam estudando já há 2 meses. E eu não sabia se ia fazer a prova. Então, isso daí eu considero muito importante essa parte espiritual para qualquer pessoa. Pode até ser que você não seja católico, tá, enfim, mas é muito importante essa parte espiritual, você ter isso daí, né? De apoio. Eu não vou dizer que é uma fuga, porque não é uma fuga da realidade, mas eu falo que é uma forma de você se apegar independente da sua religião, uma forma de você se apegar com sua crença e ganhar força. Muitas vezes você vai estudar, aquela coisa, tem um ditado que você fala, não estude como peçadeiro. Tem um post teu a respeito. Estude, não, assim, reze como se tudo dependesse de Deus, estude como se tudo dependesse de você. Exato. Então, assim, quando eu estudava, óbvio que a Dalberto aí é prova, milhões de vezes eu ia choramingar para ele, caralho, não vai dar certo, assim. Mas no fundo você se apega, você fala, cara, não tem como não dar certo. Pô, eu tô fazendo 85, 90, era o meu caso. Mais de 90% no simulado, porque chegou uma época que eu não baixava de 90. E como é que não vai dar certo aquilo? Pô, me apegava muito com Deus, às vezes quando eu tava mal, Senhor, pô, era isso mesmo que o Senhor quer para minha vida? E ia, porque assim, querendo ou não, é um pilar muito importante na nossa vida, profissional, pessoal, que for a fé, independente da crença, eu acho que ela move montanhas. Não é à toa que você vê pessoas que são curadas aí, que as pessoas falam milagres e tal, muitas vezes é pela fé, por acreditar, é o corpo reagindo, o fisiológico reagindo à questão espiritual, sabe? Agora você tem que fazer, não é assim, Deus vai querer que eu passe. Botei uma videoaula lá, estou aqui de braço cruzado assistindo, esperando cair do céu, que não é assim que funciona. É isso. Entendeu? Ele dá ajuda, né? Ele ajuda. Até porque muita gente, graças a Deus, muita gente pede por ele. Então ele ajuda. Aí a gente tem que fazer a nossa parte, né? Matheus, vamos encerrando aqui, né? Uma última mensagem aí para a galera que se aqui parou. Desculpa. Não, eu não sei se é a minha ou a tua, que a minha é péssima aqui também. Professor, uma última mensagem aí para a galera. Eu vou precisar sair aqui agora. Perfeitamente. Pronto. Acho que teve um vídeo aqui, estão me ligando aqui, eu vou ter que sair aqui. Na hora. Valeu, um abraço aí, muito obrigado. Um abraço. Valeu, Matheusão. Tudo de bom, meu querido. Tchau, tchau. Pronto, gente. Era isso, viu? Agradeço a paciência de todo mundo até agora. A gente vai ter hoje à noite uma live. Depois eu vou colocar o calendário direitinho. A gente ainda vai falar de foco, eu acho que é a de hoje à noite. Produtividade, foco, motivação nos estudos. E vai ter algumas outras lives com aprovados. Tudo bem? É isso. Um bom dia para vocês. Que seja bem proveitoso. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.